Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio, criador deste canal. Tenho aqui devocionais, dicas, assuntos teológicos e esboços. E hoje é um esboço. Você pregador, você pastor, você que tem interesse em pregar a palavra de Deus, estou aqui lhe oferecendo um esboço para lhe ajudar. Não é uma pregação, mas é um norte, tá? Um tema para que você possa desenvolver uma mensagem. Deixa Deus te usar. Não se esqueça, inscreva no canal. Oh, glória! Eu acredito que você acabou de se inscrever agora. Que bom, que bênção. Deus lhe abençoe. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deus continue te abençoando grandemente, tá bom? Fique na paz e vamos ao esboço. Bom, esboço. Muitas vezes nós estamos em uma determinada situação e recebemos um convite para pregar e ficamos ali agoniado, ansioso, né, e sem saber o que pregar. E às vezes precisa simplesmente de uma palavra-chave para que a gente possa receber a revelação da parte de Deus. E a minha intenção aqui com o esboço é justamente isso, trazer palavras-chave para abrir, né, um leque aí de entendimento para a sua pregação. Então vamos ao esboço. Peço que você use da melhor forma possível e que deixe Deus te usar. Espero que seja edificante para a sua vida. E todo esboço, né, tem que ter um tema, né? Óbvio que alguém pode querer fazer, mas o correto é que haja um tema. Então, o tema do nosso esboço de hoje: 4 atitudes que impedem Jesus de fazer milagre. Tema: 4 atitudes que impedem Jesus de fazer milagre. Bom, de onde eu tirei este tema? De um texto, tá? Então vamos ao texto de onde eu tirei este tema. Mateus capítulo 13, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aonde está o tema? O tema está logo aqui bem visível, né? E não fez ali muitos milagres. Se Jesus não fez, porque foi impedido por alguma coisa. E é disto que a gente vai agora falar, desenvolver a mensagem, o conteúdo em cima deste texto, né? Então, houve aqui um impedimento para Jesus operar milagre. Então, vamos agora desenvolver a mensagem, mas antes tem que ter a introdução. A introdução ela tem que chamar a atenção. A introdução ela tem que ser bem feita, porque é o momento que você vai atrair o público para você. É o momento que você vai ganhar a credibilidade, a confiança das pessoas, de que você domina o assunto, de que você é uma pessoa usada por Deus. Então você precisa mostrar isso nos primeiros minutos, né, do início ali da mensagem, em uma introdução bem feita. Então ela não pode ser muito longa para que não cause cansaço na pessoa, porque ela está esperando o conteúdo que você apresentou, o tema que você apresentou, e aí você ficar muito tempo ali falando na introdução, pode acontecer da pessoa dizer, não vai entrar na mensagem não. O ser humano ele é imediatista, ele sempre está querendo, né, rápido as coisas. Então, interessante é que você saiba administrar esse tempo de uma forma que não fique uma introdução simples, mas que não fique também uma introdução longa, tá bom? E você vai pegar os assuntos e resumir o máximo que você puder. Você vai estudar muitos assuntos para fazer uma introdução muito boa. Agora você vai resumir e aí você vai pegar os pontos principais do que você estudou e lançar na sua introdução. Então vamos à introdução. Bom, a introdução ela é constituída de alguns passos que é muito importante. Tá? Você seguindo esses passos, com certeza a sua introdução vai ficar top, excelente. Vai ser uma introdução que vai impactar, tá? Então, primeiro, você precisa estudar cultura. É lógico que tudo que eu estou falando aqui não é uma ordem, tá? Eu estou falando primeiro pelo fato de eu ter colocado em primeiro. Mas você pode mudar a ordem se você quiser. Primeiro, cultura, história e estatísticas. Tá? O que é cultura? Cultura é a situação a qual o texto ali está trazendo da convivência dos personagens, né? O que tinha ali naquela época envolvendo no texto a respeito de cultura, da região,
costumes, né? Aí você vai estudar, pesquisar isso aí, tem muitos bons livros. E você vai também estudar história, tá? Aí você pode pegar livros, comentários, dicionários, outros livros, procurar conteúdo extras bíblicos para você aprender a história daquele período, daquele tempo, tá? Que ocorreu o evento, o fato que você está pregando. Estatísticas. Estatística você vai falar a respeito, né, de dados. Por exemplo, quando foi escrito, o período, quantos capítulos. Caso aqui eu coloquei 28 capítulos, livro de Mateus, e mais de 1000 versículos. Aí você vai falar o ano que foi escrito, por volta do ano 50. Então, você tem aqui bastante conteúdo. Então, observe aqui que eu tentei resumir, tá? Você não precisa necessariamente usar isso, você vai pesquisar, mas eu resumi aqui em minhas palavras. E aí eu disse, a tradição fala que Mateus é escritor do livro de Mateus, tá? Mateus foi um dos 12 discípulos. Antes foi cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo e o Jesus Cristo o chamou. Aí você vai abordar também aqui, ó, coloquei Marcos, né, o livro de Marcos, Lucas, né, o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, chama de Levi, tá? Essa observação, esse detalhe, isso já desperta uma curiosidade na pessoa. Mas há várias interpretações concernente a isso. Uns dizem que é porque eram 2 pessoas, outros dizem que é uma pessoa só com 2 nomes. Aí você vai trazer uma explicação coerente dentro do assunto, tá? O que você entendeu que é mais correto, aí você vai explicar a respeito disso. Então é muito bom você trazer conteúdo que atraia o público, que as pessoas comecem a ficar interessadas pela mensagem. Então você precisa ter esses pontos na introdução. Aí vem eventos, objetos. O evento pode ser o que ocorre antes, o que ocorre depois, o que ocorre no momento, tá? Objetos, você vai falar de dinheiro, de vestes, né? De outras coisas que seja objeto que esteja relacionado ao texto. Aí aqui eu coloquei, o anjo avisa o nascimento de Jesus e João Batista, então, ou seja, um evento que ocorre antes do texto, tá? Que eu estou pregando, que é o aviso do nascimento de Jesus e de João Batista. Aí eu dou seguimento. Nasceu João Batista, depois, né, nasceu o Senhor Jesus Cristo. E João Batista vem pregando, né, avisando a respeito do Senhor Jesus Cristo no deserto. E Jesus Cristo nasceu em Belém, depois foi apresentado no templo, depois foi para o Egito, depois retorna a Nazaré e depois vai para Cafarnaum. Então, aqui eu trouxe uma linha do tempo nos eventos que ocorrem antes do texto, tá? E aqui está todas as referências. Aí você vai ler essas referências e vai encaixar em cada um que você encontra aí o argumento correto. Aí depois vem personagem, que a gente está falando de Jesus, né? Aí vem lexo, as palavras que você acha que deve ser explicada no original. Aí vem genealogia, né? Você vai falar da genealogia de Cristo, que é quem você está falando. Aqui Mateus 1 já registra, né, o que Mateus escreve. Você vai falar de teologia sistemática, teologia bíblica. Aí você pode falar aqui a respeito da cristologia, né, que é a teologia sistemática que estuda Cristo. E aí você vai falar se o texto é literal ou figurativo. Nesse caso aqui é um texto literal. Em seguida você vai falar de política. Aí você vai falar de filosofia, de conceitos, tá? Que está relacionado ao assunto que você está abordando, ao tema ou o texto, tá? Então aqui eu coloquei um detalhezinho a respeito de política. Por exemplo, dentro do capítulo fala a respeito, né, do Senhor Jesus Cristo e fala do período, né, da liderança ali da Judéia. Aí aqui tem Herodes, que era o grande, que era o rei da Judéia no momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Aí você vai colocar período que Herodes, né, começou a reinar, Herodes começou a reinar e o período que ele terminou, ou seja, ele morre, depois Jesus volta e o filho dele que começa a reinar no lugar dele. Herodes não era imperador, tá? O imperador era Augusto, no período que Jesus nasceu,
mas ele era um governante, um rei da Judéia, dos judeus. Ele foi colocado ali para fazer uma conciliação entre Roma e os judeus, porque Roma estava em conflito com os judeus, Roma, né, não estava bem se relacionando com os judeus já vinha de um problema com os gregos, porque antes quem dominava era um dos generais, que o império do grego de Alexandre foi dividido em quatro, e um desses que ficou com a parte da Judéia, e teve o momento onde os judeus não aceitou, e então essa relação não estava boa, né? Aí você vai explicando a história, vem, né, a revolta dos macabeus, enfim, então tem toda essa história política que envolve aí dentro dessa introdução que você vai desenvolvendo para melhor, tá bom? E aí você coloca aqui dentro da sua introdução. Então, acabou a introdução, agora vamos iniciar, tá? Início. Então, começo, tá? Você precisa começar bem. Você fez uma introdução excelente, então agora você tem que começar bem. E aí você começa dentro, né, do assunto. E para chegar no assunto, você precisa ter uma chamada, né, para chegar no assunto. Então, a chamada que você vai fazer aqui é o quê? Usando o contexto. Aí você vai usar o versículo 53, que é onde inicia, né, o evento que você está pregando, a situação que ocorreu ali, que é do capítulo 13, versículo 53 ao versículo 58. Então você vai começar como? Vai falar: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Aí retirou-se dali de onde? Aí você já pega um complemento, que a Bíblia assim, ela mesmo se explica. Aí vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, que é um contexto que está narrando a mesma história. Aí você diz: indo para Nazaré, onde foram criado, e entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, né? E então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. A referência está aqui, Isaías 61, 1, 2, tá? É a pregação que Jesus faz ali. Então, quando você chega aqui agora nesse início, aí você já entra no assunto, né, que você quer pregar, porque você fez uma chamada. Então, ou seja, Jesus Cristo sai do local que ele está e vai para Nazaré, chega em Nazaré, é rejeitado. Então, você agora já pode entrar no assunto. Então, quando você fala que Jesus foi rejeitado, aí você entra no desenvolvimento da mensagem, que são os passos a ser seguidos. Aí você vai falar de rejeição, que é o que você tinha falado, você tem que propor isso, né? Colocar isso, porque você propôs isso no início, as pessoas estão esperando isso, você falou de 4 pontos, né? Eu falei 4 pontos, né? 4 coisas, 4 atitudes que impediu de Jesus operar o milagre. Então agora eu vou mostrar essas 4 atitudes dentro do texto, tá? Que é isso que as pessoas querem ouvir. Então eu vou falar a respeito da rejeição, que está dentro do texto. Quando Jesus chega em Nazaré, o povo diz, né, é esse filho de Jesus, os irmãos de Tiago, de Judas. Então começa a criticar e falar a respeito do Senhor Jesus e rejeita. E aí tem os contextos. Os contextos aqui vai dizer que o Senhor Jesus foi rejeitado, vieram para os seus não receberam. Vai falar que o samaritano foi quem recebeu, não foi os judeus. Então você vai usar o contexto também. Aí, segundo, orgulho, que está dentro, né, do texto. Eles não queriam aceitar por causa da sabedoria de Jesus, que era fora do comum, né? Os textos aqui, o versículo então aqui vai dizer que Jesus tinha um conhecimento fora do normal. E aí perguntaram como que ele tem esse conhecimento se ele não é formado. Então aquilo chamou a atenção e gerou um orgulho dentro das pessoas que não queria aceitar o conhecimento que Jesus tinha. Aí vem o terceiro, né, julgando a aparência. E eles começam a condenar o Senhor Jesus porque era filho de um carpinteiro, filho de uma profissão que não era uma profissão de destaque, né? Filho de alguém que era pobre. Então eles começam a criticar ali, a julgar a aparência. Então isso acontece, às vezes somos julgados pela posse e não pelo que somos, né? Às vezes as pessoas querem nos julgar pelo que temos, mas não pelo que somos. E foi o que fizeram com Jesus. Se ele não tem nada, é filho de pobre, então por que vamos acreditar? Ele não estudou, ele não é filho de rico, ele não é filho de rabino, ele não é filho, né, de nenhum mestre. Ele não pertence
ao clero, né? Ele não tem nada, ele não é nada, então vamos julgar ele dessa forma. E aí, o livro de Isaías fala a respeito disso, você vai usar o contexto, que ele, né, não tinha aparência e o rejeitaram, ou seja, que Jesus não tinha aparência de alguém que fosse, né, rico, né, que estudou, não, olhando para ele, ele tinha uma aparência normal, comum, desprezível até, e isso aconteceu porque rejeitaram o seu ministério. Aí vem o quarto e último, falta de fé, dúvidas da capacidade, ou seja, as pessoas duvidam da capacidade daquilo que você pode fazer, né? Eles estavam duvidando dos milagres de Jesus, chegaram a ponto de falar que Jesus tinha poder, que era de Beelzebú, ou seja, do chefe dos demônios, e eles não quiseram receber, não acreditaram no poder do Senhor Jesus Cristo. Então isso fez com que Jesus não operasse milagre em Nazaré. Então aqui você já desenvolveu, agora você já vai encaminhar para a conclusão, tá? E aí na conclusão, retomando o texto, né, que você leu, para concluir. Isso é muito importante, você fazer essa retomada do seu raciocínio, daquilo que você queria passar. E aí Mateus 13, 58, e você vai dizer, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Deles quem? Dos nazarenos, das pessoas que estavam ali em Nazaré. Então, esses que duvidaram do Senhor, eles rejeitaram, tiveram orgulho, julgaram e faltou fé. Aí você finaliza de uma forma que você melhor entender. Tá aí, esse é o esboço. Deus abençoe, fique na paz e inscreva no canal.